Imagina saber que o seu filho é vítima de abusos. E o pior, o pai é o agressor. Você faz a denúncia, mas uma lei diz que você seria capaz de implantar memórias falsas de abusos, reverte a guarda e a criança volta a viver com o agressor. É quase inacreditável, não é mesmo? Mas segundo especialistas, é assim que a lei de alienação parental tem sido usada nos tribunais brasileiros. Por isso fizemos este vídeo para entender o que é essa lei e por que movimentos lutam para revogá-la. A alienação parental virou lei no Brasil em 2010. A justificativa usada na época era de que a legislação protegia crianças que conviviam com pais separados. A lei define alienação parental como conjunto de práticas promovidas ou induzidas por um dos pais ou por quem tenha um adolescente ou criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância, com o objetivo de levá-lo a repudiar o outro genitor ou impedir, dificultar ou destruir vínculo entre ambos. Caso a justiça entenda que houve alienação parental, o genitor pode sofrer punições como advertências, multas, alteração ou inversão de guarda, mudança nas visitas, determinação de acompanhamento psicológico e, em casos mais graves, até mesmo a suspensão da autoridade parental. A lei, no entanto, tem sido questionada desde a sua criação. É uma lei que foi promulgada com um tempo recorde, né? Assim, foram 20 meses somente, e é preciso falar a respeito disso. A gente só teve uma audiência pública que a precedeu, então acho importante também a gente trazer isso. E nessa audiência pública a gente não contou, por exemplo, com a presença dos conselhos, né, de medicina. Afinal, a lei de alienação parental ela surge a partir de uma suposta síndrome. Então, a gente teve a participação do Conselho Federal de Psicologia, mas a psicóloga presente se colocou contra a edição da lei. Ela problematizou a edição dessa lei. Ela trouxe o que nós assistimos ao longo desses 10 anos. É uma lei que, na verdade, estimula a beligerância entre pai e mãe. Então, mas ela não foi ouvida. Nós não tivemos nessa audiência pública, por exemplo, coletivos de mães, que eram destinatárias dessa lei também. Nós só tivemos os coletivos de pais. Então, eu acho que isso tudo é muito sintomático. E fala para quem, né, os interesses de quem essa lei visa proteger e continua protegendo. Para entender o sentido da lei, é preciso primeiro explicar a base que a fundamenta, o conceito da Síndrome de Alienação Parental, SAP, que foi criada pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner em 1985. Para Richard, o genitor poderia, de forma vingativa, desconstruir a imagem do outro para a criança, inclusive criando falsas memórias de abuso sexual. Ele defende que, quando não identificada e devidamente tratada, a síndrome de alienação parental poderia trazer graves consequências psíquicas e comportamentais para a criança. Uma das coisas é a possibilidade da implantação de falsas memórias. Então, essa é uma forma de deslegitimar o discurso do outro, de silenciar o discurso, né, de uma criança que apresenta questões de violência. Se a gente pensar no que a gente traz aí, né, sobre o olhar que a gente tem sobre a fantasia, a gente tem alguns teóricos que vão falar sobre isso, mas a gente precisa entender o que é que a gente entende como uma fantasia infantil. Porque não estou dizendo aqui que a criança não tem elementos da fantasia, mas a gente precisa entender que, assim como existem elementos da fantasia, a fantasia da criança, ela existe a partir de componentes reais. Então, ainda que seja algo que a criança traz muito do mundo da fantasia, ela está trazendo algo da vida real nessa fantasia. Uma criança não fantasia com algo que não seja da vida real. E a gente precisa ter clareza sobre isso, porque é muito fácil a gente silenciar e a gente deslegitimar o discurso do outro, dizendo como mulheres e crianças são deslegitimadas e silenciadas há anos, há séculos, né? Porque as mulheres são as loucas, as desequilibradas, as histéricas. E as crianças são as que fantasiam coisas, né? A lei de alienação parental, no entanto, nunca foi reconhecida como síndrome ou doença. A Organização Mundial de Saúde define o termo alienação parental como um problema de relacionamento entre crianças e cuidador, e não como um distúrbio. Mas não é só a síndrome que é controversa, o seu criador também. O Richard Gardner, ele é um perito. Então, ele é uma pessoa que ele vai fazer perícias, e principalmente em relação ao abuso sexual,
de situações de igreja, de situações de órgãos, enfim, de instituições. E aí ele começa a escrever sobre a síndrome de alienação parental, e é muito interessante porque o trabalho dele todo é de publicação própria. Ele não cita ninguém, ele não cita nenhuma pesquisa. Para você ter noção, no livro da alienação parental que ele traz a teoria, ele faz 16 citações, onde 15 ele cita ele mesmo. Né? Olha que loucura. E o livro é de publicação própria, inclusive, a editora é dele mesmo. Então, a gente tem uma série de questões, e principalmente fora do país, o Richard ele é muito mal visto, inclusive, né, em vários lugares do mundo, quando alguém se utiliza da teoria do Richard, inclusive por não ter embasamento científico, isso já é mal visto socialmente. Embora tenha nascido com a promessa de proteger crianças, segundo especialistas, a lei de alienação parental tem sido usada nos tribunais para defender pais agressores, violentos e abusadores. Na verdade, as falsas acusações de alienação parental, elas são empreendidas, na maioria das vezes, por homens, e isso são os estudos que vêm sendo realizados, levantamento de dados, né? Não são as mães, não são as mulheres. Então, o que nós temos aí de cenário são homens que são agressores de mulheres, né? Que têm, por exemplo, medida protetiva contra eles, né? Eles utilizam a vara das famílias, os processos judiciais que tratam de guarda e de regime de convívio para continuar mantendo essas mulheres no ciclo de violência. Então, a lei ela é usada para isso. Não que a lei tenha sido feita para outra coisa, porque se a gente for olhar a origem da síndrome, quem cria essa síndrome é o Richard Gardner, que é um psiquiatra perito, especialista em defender agressor de mulher e homens que abusavam sexualmente dos seus filhos. Então, essa é a origem da lei, né? É essa síndrome. A síndrome foi criada para descreditar a palavra de mulheres que sofriam violência dos seus ex-maridos e para descreditar a palavra de mães que buscavam proteger seus filhos, que relatavam, né, ou que demonstravam terem sofrido abuso sexual dos pais. Então, é uma lei criada com esse objetivo, né? Por isso que a gente diz que é uma lei de mordaça. Ela tem um objetivo de invalidar a palavra da mulher, de descreditar, de apagar simbolicamente a criança que está envolvida em um processo desse. Na prática, funciona assim. A mãe, com guarda compartilhada ou unilateral, percebe que seu filho está sendo abusado sexualmente pelo pai e faz a denúncia na justiça criminal. É aberto um inquérito para investigar, mas antes mesmo de ele ser concluído, o pai consegue uma decisão de reversão de guarda na vara da família, alegando falsa denúncia e implantação de falsas memórias por parte da mãe, que é então acusada de ser alienadora. Isso acontece porque os processos ocorrem em varas diferentes, o de guarda na vara da família e o de abuso na vara criminal. O que acontece quando a gente está falando de separar essa criança de forma abrupta, como propõe a lei? Qual é o trauma que eu estou colocando ali naquela situação? Mesmo, e isso assim, ignorando o contexto da mãe, ignorando o contexto do pai, que nível de violência eu submeto essa criança? O que a gente tem com a lei, que é algo muito grave, que a gente vem denunciando, é que o juiz, ele pode, com essa falsa acusação, né, com os indícios, supostos indícios de alienação parental, e eu uso entre aspas, porque eu não valido a tese, né, a teoria da alienação parental, tá certo? Eu dou outro nome. Então, o juiz pode, simplesmente, sem ter qualquer expertise para avaliar, né, se está havendo essa intervenção, essa manipulação psicológica, afinal, ele é juiz, ele é formado em direito, mas sem ter qualquer expertise, ele pode dizer que há alienação parental e pode aplicar uma reversão de guarda ou várias outras medidas, porque a lei da alienação parental traz várias medidas. Uma pesquisa realizada pela psicóloga Analícia de Souza, doutora em psicologia, pesquisadora e docente na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, analisou jurisprudência de 3 tribunais de justiça, o de Minas Gerais, o da Bahia e o de São Paulo.
mostra que entre 404 processos analisados de agosto de 2010 a dezembro de 2016, em 89% não ocorreu comprovação de alienação parental. A mesma pesquisa revela que é mais comum associar supostos atos de alienação parental às mães, alegação feita majoritariamente por homens. Significa que nós estamos sendo contra que pais possam denunciar os abusos do cônjuge em relação à educação dos filhos? Não. A gente sabe que existe sim um abuso familiar, né, na disputa pela guarda da criança, na educação da criança, que é algo que tem que ser resolvido judicialmente. Sabemos, estamos contra isso de jeito maneiro. A gente quer que exista uma lei, né, que, acima de tudo, possa assegurar a integridade da criança. Então, o que tem acontecido no Brasil? Tem acontecido que muitos pais estão utilizando, né, pais, inclusive, que são acusados de abuso sexual, né, estão utilizando dessa brecha na lei para acusar mães de alienadoras, para se livrarem das acusações de abuso sexual, e acabam, por conta, né, dessa falha, obtendo a guarda da criança. E isso é um grande problema, porque, ou seja, hoje crianças estão dormindo com os seus abusadores sexuais. Só o Brasil e Porto Rico contemplam a alienação parental em suas legislações. Nos Estados Unidos, onde o conceito foi criado, os tribunais de infância e juventude proibiram o uso da síndrome de alienação parental. Em 2017, após uma tragédia familiar, o México revogou a lei da alienação parental por ser considerada inconstitucional. Os países com larga tradição científica repudiam totalmente. E aí a gente pode começar falando do país onde surge essa suposta síndrome. Porque é preciso dizer, gente, é uma síndrome criada por uma pessoa, sem nenhuma validação científica. É como se eu, usando a minha experiência em processos, resolvesse criar uma síndrome. Ele se autopublicou, gente. Quem editou o próprio livro dele foi ele. Entende? Então, assim, não tem validação da Associação de Psiquiatria Estadunidense, não tem da OMS. E ainda assim, está gozando de um suposto respaldo científico que inexiste. Então, todos os países com larga tradição científica repudiam. Mães que perderam a guarda ou foram afastadas de seus filhos após denunciarem pais agressores ou pedófilos se uniram para mostrar que essa lei não é um problema individual, mas sim social. Profissionais do direito, da psicologia e coletivos feministas defendem que a lei de alienação parental seja revogada no Brasil. Mas afinal, caso a lei de alienação parental seja revogada, há outras leis que possam assegurar a proteção e o cuidado das crianças após a separação dos pais? Especialistas afirmam que sim. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal, o Código Civil, já dispõe, né, já possui dispositivos suficientes para fazer o enfrentamento o que eu chamo, né, abuso de poder parental. Né? Então, um pai ou uma mãe que impede o convívio, sem qualquer motivo, de uma criança com outro genitor, o que ele está praticando é um abuso de poder parental. Quer dizer, todo pai, toda mãe detém poder parental, né? Então ele deve guiar a educação, a criação de um filho, mas ele não pode desviar o poder que lhe é garantido, né? Com uma finalidade escusa, com uma finalidade que é nociva, uma finalidade que não é aceitável moralmente. Ligue 100 em casos de violência contra crianças, adolescentes ou vulneráveis. Para urgência, Disque 190 e para os demais casos, ligue 180. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.